senhor presidente, senhores deputados, pessoal aqui presente, pessoal que está online e também assistindo, para nós é um prazer muito grande estar mais uma vez nessa sessão, reivindicando muitas necessidades da população. Mas primeiro eu gostaria de dizer que nós entramos aqui com um projeto muito importante nessa casa para reconhecer o serviço do motorista de ambulância. Aqui em Porto Velho, só na prefeitura de Porto Velho, 6 motoristas estão com Covid, contaminados por transportar pacientes com Covid. Então, nós precisamos que seja reconhecido os condutores de ambulância, de veículo, transporte de paciente com profissionais de saúde na esfera do estado de Rondônia, que receba a insalubridade até 40% igual aos outros servidores, porque eles são com certeza pessoas que estão expostas a todo momento, não só com essa pandemia, mas com outras doenças, e merece também ser respeitado, mais respeitado, o trabalho que eles fazem hoje, que é de suma importância. Nós também aqui queremos dizer que a Lei 4.789 foi sancionada no dia 5 de junho de 2020, e gostaríamos que fosse dado publicidade, e também vou fazer solicitando ao Detran que cumpra a lei. A partir dessa lei tem autodeclaração, então não precisa mais prender a moto, o carro, dispõe sobre a autodeclaração do proprietário de veículos automotores de conformidade com a segurança vincular ambiental de outras providências. Então a pessoa que porventura cometeu uma infração, tiver a carteira vencida, se tiver um outro habilitado para levar o carro, pode levar. Se a pessoa bebeu, ela pode, a moto, o carro não tem culpa. Então é um bem que tem que ser liberado para uma pessoa que é habilitada, que está apta, que não bebeu, para transportar. E claro, quem cometeu a penalidade vai ser conduzido, se precisar, na prisão, se precisar pagar multa, vai pagar multa. Então, nós queremos acabar com esquema dos caminhão guincho, para ganhar dinheiro e também chegar no Detran, cobrar diária desses carros. E muitas vezes são jogados lá dentro do Detran sem cuidado nenhum. E aí quando o dono vai lá para retirar, está amassado e o Detran não se responsabiliza. O Detran não tem local adequado para guardar, como deveria guardar essas motos, esses carros. Então essa lei veio para que a pessoa tenha 7 dias para ir lá no Detran e resolver a situação dele. Se ele tem multa sobre o carro, se ele tem um imposto atrasado, ele tem 7 dias para ir lá regularizar. Se ele não for, é claro que vai sair a busca e apreensão do seu carro. Então gostaria de fazer um apelo ao diretor-geral do Detran. A Lei 4.789 de 2020 seja cumprida aqui no estado de Rondônia, que foi aprovada por essa casa, por unanimidade, e não tem por que não ser cumprida hoje. Mas, presidente, rapidinho também, voltar a cobrar do diretor-geral do DR a questão do aterro da ponte do Rio Jamari, na BR-421. Urgentemente, que seja acelerado. Eu sei que começou um trabalho já da limpeza, mas nós precisamos acelerar o aterro. Só pena de começar a chover, deputado Ezequiel, e não conseguir mais fazer aquele aterro, porque se começar a chover, ali é um lugar muito crítico e não vai conseguir. Então tem um compromisso do diretor-geral nessa sabatina, que ele foi sabatinado aqui. Ele assumiu um compromisso, já pessoalmente eu estive com ele, e ele falou que vai cumprir esse compromisso esse ano, fazendo o aterro da BR-421. Também a ponte de Alto Paraíso.
foi para licitação, voltou, agora diz que está lá de novo na Supel. Vamos acelerar, porque a região de Alto Paraíso precisa ter aquela ponte para poder melhorar o acesso ali daquela região, senão durante a chuva vai ser muito difícil. A recuperação do B20, para que saia lá para o Itapuã também, enquanto constrói essa ponte, que eu já fizemos o nosso pedido, fizemos uma solicitação do DR, esperamos que dê prioridade também para recuperar aquele travessão que sai lá na Itapuã, numa ponte, lá tem ali uma RO, ligando o garimpo até lá na ponte, então pode contribuir durante essa chuva para poder ter o acesso ali, senão o B40 não vai aguentar. O trânsito daquela região é muito grande. Então queria deixar aqui registrado esse apelo ao diretor-geral do DR, parabenizar que ele está se esforçando nesse primeiro momento e espero que consiga realizar esse compromisso que com certeza é muito importante para aquela região. Obrigado. Obrigado, deputado Adelino Folador. E agora com a palavra o deputado Ismael Crispim por 5 minutos, sem a parte. Venho muito rapidamente usar a tribuna desta casa para expor ao Estado e aos colegas uma preocupação. Desde o início da pandemia e o reconhecimento do estado de calamidade, com os decretos impostos pelo governo, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, nós temos uma situação, doutor Neidson, muito direta em relação à saúde, porque nós estamos com a seguinte situação. Nesse momento, nós só estamos olhando para a Covid-19 e nós temos pacientes que estavam na fila do SUS já há muito tempo para serem atendidos e morrendo por outros motivos. As cirurgias eletivas não podem nesse momento ser realizadas. Se você analisar o decreto do governo, ele autoriza que as cirurgias eletivas sejam realizadas pela iniciativa privada a partir da fase 2. Falta, nesse sentido, em relação às instituições privadas, falta fiscalização porque eles estão fazendo, estão recebendo. O usuário do SUS não consegue, nesse momento, acessar esse serviço. E eu gostaria aqui de levantar esse questionamento, até para despertar no governo a vontade, de repente, de fazer como outros estados estão fazendo. É claro que nós não conseguimos atender na velocidade que vimos atendendo, mas nós temos uma fila muito grande de pessoas relacionadas para serem atendidas. E se nós continuarmos da maneira que estamos, daqui a pouco vai chegar o momento de abrir a porteira. Nós não vamos conseguir atender os nossos pacientes. Nós temos gente cega nesse momento, que são as cirurgias de cataratas que não podem fazer. Tem dinheiro disponível, às vezes, até para fazer essa cirurgia, o SUS em condição de fazer e não pode fazer em virtude do decreto. Cirurgia simples como cirurgia de vesícula não se pode fazer. O paciente da ortopedia não pode fazer uma cirurgia só para aqueles que estão internos. Então, senhores, levanto aqui esse questionamento, aproveitando aqui, doutor Neidson, que Vossa Excelência disse que o tema que o senhor traz também, e com muita competência e conhecimento, é dentro disso, para despertar na casa e no governo a necessidade da gente mudar. E se a gente atendia 100 no passado, se não podemos atender os 100, vamos atender 30, mas não vamos deixar o povo rondoniense morrer por outras causas, porque agora nós sempre estamos falando, morreu é Covid. Tem muita gente morrendo por outros males aí, e o governo precisa estar atento a isso, a Secretaria de Estado de Saúde precisa estar atento a isso, e é nossa responsabilidade, ouvindo a comunidade rondoniense, fazer essa provocação do governo. É isso que me traz à tribuna, senhor presidente. Muito obrigado. Parabéns pelas palavras, deputado Crispim, Ismael Crispim, sempre muito coerente na sua fala. Realmente nós temos várias patologias que precisam de atendimento e nesse momento não está sendo feito. Então, traz um tema à baila
que o governo precisa, com toda a atenção, a Secretaria de Saúde, estar atendendo esses pacientes de outras patologias, para que nós possamos avançar aqui no estado de Rondônia. Agora, com a palavra, o deputado Dr. Neides, por 5 minutos, sem a parte. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Realmente o tema é o mesmo que o deputado Ismael Crispim acabou de colocar nesse momento. Nós, e eu como médico, também venho vivenciando essas situações. Em vários municípios do estado de Rondônia, nós vemos aí as pessoas doentes. Vamos citar aqui uma causa frequente, a colelitíase, que nós chamamos, que é a pedra na vesícula. Vários pacientes passando mal. Como no decreto do governo do estado diz que a partir da fase 2 se inicia na rede privada. Mas pacientes, nós vemos aí que a maior parte deles não tem condições nem de pagar uma consulta na rede privada de saúde. Nós temos aí uma fila de espera, só de urologia nós temos 3.120 e tantos pacientes aguardando consulta, fora os procedimentos. Então, eu acredito que nesse momento o governo tem que rever essa situação, tentar retornar as cirurgias eletivas e as consultas também. Porque, como foi dito pelo deputado Ismael Crispim, nós temos aí vários pacientes no nosso estado de Rondônia que estão falecendo por outras doenças. E isso é verdade. Nós temos alguns que precisam do atendimento cardiológico, que têm problemas, uma síndrome coronariana aguda, ou tem problemas de angina de peito, que precisa fazer algum exame ou algum tratamento com o especialista e não conseguimos. Então, eu acredito que nós, através da Assembleia Legislativa, Comissão de Saúde, nós temos outros estados aí que já estão realizando as cirurgias eletivas através do SUS, então nós solicitamos aqui do governo do estado para que a Secretaria Estadual de Saúde, a Casa Civil, possa repensar e modificar esse decreto para que possamos já dar o atendimento à população, principalmente nas cirurgias eletivas. Outra situação que também nós tivemos aí uma reunião com a presidente do COSEMES hoje, é sobre os leitos de UTI no interior. Nós temos foi criado muitos leitos clínicos para atendimento dos pacientes com Covid-19, mas os leitos de UTI não foram, eu acredito que não foram distribuídos e aumentados da forma correta, como é a Macro 2 que nós temos aqui. O deputado Cirone Deiró também já falou desse tema em outra oportunidade, mas eu acredito que o foco nesse momento era tentar aumentar o número de leitos de UTI. O leito clínico, nós temos vários leitos clínicos, muitos leitos clínicos, que a maior parte dele, quando a gente acompanha o site do governo do estado, estão desocupados. Agora, os leitos de UTI, eles estão em falta, principalmente na Macro 2, que é a macro-região lá da Zona da Mata, Cone Sul. Então, eu acredito que o governo também tem que tomar essas providências para que possamos aumentar esses leitos. E outra situação também que nos foi reclamado, nos foi solicitado para que possamos intervir junto ao governo do estado, é com relação ao CRUI, que é a Central de Regulação do Estado. A reclamação das unidades de saúde é que não tem regulação, não se libera os leitos de UTI no período noturno. Ou seja, se nós temos um paciente lá em Paraná, ele está regulado, eles deixam passar toda a noite para poder liberar o leito de UTI somente no outro dia, pela manhã. Então, eu acredito que o estado tem que rever essa situação também e vamos cobrar pela Comissão de Saúde para que possamos dar um atendimento mais rápido à população, principalmente aqueles que mais precisam do leito de UTI. Então, seriam essas situações que nós temos a colocar, pedir para que a Secretaria Estadual de Saúde, o governo do estado, possa intervir nessas situações e dar uma celeridade. E principalmente as cirurgias eletivas e as consultas ambulatoriais que retornem numa forma segura. Foi como foi dito, se tínhamos 100, 200, 300 cirurgias, vamos diminuir, vamos começar paulatinamente de umas 30, 50 e aumentar para poder dar o atendimento à população, para poder atender os anseios da população e tratar as doenças que eles necessitam. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Dr. Neidson. Dr. Neidson fala com conhecimento de causa e realmente a Macro 2 foi aumentado os leitos clínicos e os leitos de UTI
colocaram-se mais 10 leitos no hospital regional, mas não tinha RH, doutor Neides, para tocar isso. E nós conseguimos, junto ao governador do estado de Rondônia, eu quero aqui fazer um agradecimento ao coronel Marcos Rocha, a Casa Civil, pela liberação de convênio de 10 leitos com a Prefeitura de Cacoal. A Prefeitura vai entrar com a contrapartida, deputado Crispim, de 2 leitos. E nós vamos ali fazer um chamamento na rede privada para mais 12 leitos, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e toda a equipe técnica para dar atendimento aos pacientes da Macro 2. Eu quero aqui chamar o deputado Jair Montes por 5 minutos, sem direito à parte. Deputado Jair não está presente. Deputado Anderson Pereira, 5 minutos, sem direito à parte. Nossa fala hoje é a respeito de um requerimento que nós fizemos em fevereiro desse ano e fomos respondidos em março desse ano pelo Detran, diretor do Detran, o coronel que se encontra ali na direção do nosso departamento de trânsito, a respeito de um estudo que o Detran já estava fazendo de redução de taxas para o consumidor. Alguns serviços do Detran, eles foram informatizados, deixou de depender ali de um custo maior, às vezes, de documento, porque alguns foram digitalizados. Então, se diminuiu o custo para operacionalizar o serviço. Então, consequentemente, tem que haver também a redução da taxa, porque se você tem um custo menor para operacionalizar aquilo, então você pode reduzir. E o Detran nos respondeu em março que esse estudo já estava bem adiantado e só dependia de passar pela CEFIM para poder concluir os trabalhos, ser encaminhado um projeto para essa casa e assim a gente ter uma redução efetiva em várias taxas, né? Então, o que a gente vem hoje na tribuna? E eu já estou também oficiando o Detran em relação a isso. É que eles precisam solicitar, para a conclusão desse estudo, os demonstrativos de aplicabilidade do estudo de impacto financeiro. Quem faz isso? É o Detran? Não, quem faz é a CEFIM. Para que assim esse projeto possa vir para casa, trazendo grande benefício a todos os rondonienses, que é a redução de algumas taxas caríssimas que nós pagamos, né, que o consumidor também paga. Então, o que a gente pede do governo do estado, diretor do Detran? Agilidade nesse processo, para que ele venha o quanto antes para a Assembleia Legislativa e assim a gente faça justiça, diminuindo assim essas taxas e algumas caríssimas, que já não tem mais o porquê dela estar aquele valor. Justamente o que a gente já acabou de dizer, o custo dela já é menor para o Estado, então ele não precisa mais cobrar aquela taxa daquele valor, algumas reduzir e outras isentar, porque no próprio estudo que ele nos encaminhou, ele disse que ele pode isentar algumas e outras ele pode reduzir, que a gente precisa somente de agilidade nesse processo. E uma outra questão que me preocupou hoje, e hoje eu estive com a secretária da SEAS, secretária Luana Rocha, e ali eu fui levar a presidente de uma associação dos motoristas de vans escolares do estado. É uma categoria pequena, são permissionários das prefeituras, e eles me trouxeram uma preocupação. Eles fazem o transporte dos nossos filhos até a escola, de casa para a escola. E durante a pandemia, desde o começo da pandemia, o serviço deles parou. Então eles estão sem receber, porque eles não estão cobrando dos pais, até porque não estão fazendo o serviço. E eles, a única coisa que eles fazem é esse transporte escolar. As vans deles não servem mais para nenhum tipo de atividade, até por não ter legalidade deles exercer outras atividades. E aí, para minha surpresa, eu marquei uma reunião com a secretária Luana Rocha, levei eles até ela. O trabalho que o governo está fazendo, inclusive de dar assistência a esses profissionais, está sendo prejudicado, e eu não quero acreditar nisso e vou solicitar informações para falar com muito mais propriedade em relação a isso, é que a Prefeitura de Porto Velho,
a Secretaria de Ação Social do município de Porto Velho não está passando as informações e nem está dando acesso aos dados que a Secretaria precisa, as CEAs do Estado, para que possa concluir o projeto e assim destinar mais recursos para apoiar essas pessoas, principalmente os permissionários. Isso envolve mototaxista, envolve várias categorias que ficaram numa situação complicada devido à sua atividade ter sido parada e proibida durante a pandemia. Agora, o que acontece? Algumas classes já estão retornando ao trabalho, mototaxista, alguns estão retornando, taxista, mas outros não. E os motoristas de van escolar são uns que não retornaram às suas atividades. E aí agora, por uma questão política, a Prefeitura de Porto Velho parece que não aceita recursos do Estado lá, recursos que é para essa finalidade, inclusive. Outras prefeituras do Estado aceitaram, o recurso foi destinado. E agora as pessoas estão sofrendo por um capricho, não sei de quem, da Prefeitura de Porto Velho. E a gente pede ao prefeito Hildon Chaves que veja isso. E se esse secretário tiver com questões políticas que está prejudicando a população, que já vem sendo prejudicada desde o início da pandemia, por questões políticas aqui em Porto Velho, ele tem que rever esse secretário. E nós vamos pedir informações, vamos mandar também para a Câmara de Porto Velho, para o presidente da Câmara de Porto Velho, analisar e investigar essa situação. Se tiver tendo alguma questão impedindo que o Estado mande recurso para apoiar as pessoas que estão em situação vulneráveis, uma atitude tem que ser tomada pelo prefeito ou até mesmo pelo Ministério Público. Mas isso é um absurdo, isso não pode acontecer. A população sofrer, às vezes, por uma picuinha política que tem ali. E isso foi durante toda a pandemia. Ou foi na área da saúde, ou foi na área da ação social. Durante toda a pandemia. Porto Velho demorou a adotar os protocolos que o Estado adotou logo inicialmente. E aí um monte de vidas se perderam, porque as UTI começaram a inchar. Porque o prefeito não tomou a atitude que muitos prefeitos tomaram no interior do Estado, a exemplo de Ariquemes, que teve uma atitude totalmente diferente. Então isso é revoltante, e a gente repudia esse tipo de atitude que não está pensando na população, está pensando nos seus grupos políticos. E nós vamos apurar melhor esse fato que a secretária Luana nos informou hoje, para que a gente busque uma solução. Nem se for preciso ir lá com o prefeito, conversar com ele e resolver isso, e para que essas famílias tenham um apoio que precisa ser dado. Então essa é a nossa fala, senhor presidente, obrigado. Obrigado, deputado Anderson Pereira. Belas palavras. Eu acho que tem que pensar primeiro mesmo na população, naquele que precisa, que está em estado de vulnerabilidade, precisa ter atendido. Foi liberado por essa casa, essa verba para atender essa população. Não pode ser uma picuinha política que atrapalhe aí as pessoas se beneficiar. Agora com a palavra, por 5 minutos, sem direito à parte, o deputado Jair Montes. Deputado e presidente dessa sessão, o senhor ficou muito bem nessa cadeira. Eu tenho certeza que se Vossa Excelência estivesse como presidente, nós estaríamos aqui toda terça-feira votando. Presidente Cirone, em seu nome eu cumprimento a mesa. Em nome do deputado Anderson, que está daqui nervoso, eu cumprimento todos os deputados. Deputado Israel Crispim, deputado Lebrão, meu guru, deputado Chiquinho da Ematé, deputado Johnny, o próximo prefeito de Ji-Paraná, deputado Neidson, deputado Ezequiel, o deputado aí do lado, eu estou cego aqui, é o... o pastor, né? Pastor Alex. Os demais deputados estão na casa. Eu quero contribuir aqui com a fala do Anderson, mas levar em outro caminho, deputado Anderson. O caminho também, hoje eu sentei com os donos de transporte escolar, juntamente com a prefeita Lebrinha, que hoje é presidente da ARON, juntamente com o jurídico deles, ouvindo a reivindicação de todos eles. Nós estamos num momento, viu, Chiquinho, deputado Chiquinho, muito preocupante. Nós estamos num estado de pós-pandemia, nós estamos numa questão de estabilidade da pandemia e nós não sabemos o que será para frente. Essa é a realidade. Se o governo do estado de Rondônia, juntamente com o Ministério Público desse estado,
juntamente com todos os prefeitos que ainda têm mandato até dia 31 de dezembro, juntamente com o Tribunal de Contas e essa casa intermediando, nós não saberemos o futuro de muitas coisas no estado de Rondônia, em especial nos municípios. Por quê? Nós temos muitas empresas e muitas profissões que eles não sabem assim, meu Deus, eu tenho uma empresa, carrego estudante, eu só faturo se eu carregar. Quando vai começar as aulas de fato e direito? Ninguém sabe. Tem a especulação que as aulas se começam em setembro, mas a gente vive numa pandemia, sem vacina, continua a pandemia ainda, então tem mês que infecta 10 mil, pode infectar 30, e aí parar tudo de novo, então ninguém sabe. E ali a gente entendeu a reivindicação deles, eles vão fazer um requerimento a essa casa. Eu sou o presidente da comissão de habitação, mas eu vou remeter esse requerimento à comissão de educação, correto? Para que nós possamos, junto como comissão e assembleia, chamar nessa casa, convocar o secretário de educação, a sua equipe técnica, convidar a Aron, representada pela prefeita Lebrinha, os 52 municípios, chamar aqui nessa casa, convidar o Ministério Público também na questão do transporte escolar e o Tribunal de Contas, para que nós possamos ver o que é possível para que a empresa não quebre de vez. Porque amanhã, voltando às aulas, como é que vai voltar se não tem nada? Eles não tem nada, estão sem receber nada. Ou adianta alguma coisa para essas empresas e depois elas vão ressarcindo ao tempo, ou não tem o que fazer. Então é muito preocupante isso hoje, né? É o pós-pandemia. O pós-pandemia também tem o empresário. Também tem o cidadão que perdeu seu emprego. Também tem aqueles que são ladrão e gostam de roubar. Eles já roubam, já vão assaltar, porque já amam assaltar. Agora, é verdade. Mas na pandemia, estão mais animados para assaltar, é verdade. Então assim, o governo do estado tem que ter muita preocupação com a segurança pública, porque a coisa não vai ser fácil. Então, nós vamos viver um novo momento de Rondônia, um novo momento de Brasil e de mundo. Conviver com tudo isso que está acontecendo. O Lebrão já tem seus 70 anos de idade, é isso, Lebrão? Já tem isso, meu irmão? Mais ou menos 70 anos. E ele sabe do que eu estou falando. Por quê? Já passaram muitas crises nesse país, mas nunca igual a essa. Porque essa agora ninguém sabe o dia do amanhã, de jeito algum. De jeito algum. Eu quero aqui parabenizar o governador Marco Rocha, e esse é o nome, parabenizar os secretários. Olha bem o que eu vou falar aqui. Os secretários que dignificam o governo, porque tem uns que não. O secretário que fala, em nome do governador Marco Rocha, eu faço isso. Em nome do governador Marco Rocha, eu convido o deputado da região tal para entregar isso. Por quê? O governador do estado é Marco Rocha. O deputado da região somos nós que somos eleitos. O cidadão, quando for entregar alguma obra, ou for entregar ou visitar algum município, ele tem por obrigação de convidar o deputado da região. E muitos secretários, já notei isso, ele fala na primeira pessoa, eu, secretário fulano de tal, estou entregando. Você não está entregando nada. Você só está no cargo porque o governador te colocou. Então que a partir de hoje, mude esse argumento, mude essa fala de você, secretário, você que está em algum local do governo nomeado. Primeiro lugar, eleve o nome do seu governador e depois convide os deputados daquela base, daquela região, da base não, da região, para que possa estar com você fazendo a entrega, para que possa, porque quem leva as pancadas somos nós, os deputados que fomos eleitos pelo povo, tá certo? No mais, um feliz Dia dos Pais a todos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar essa casa, que Deus possa nos dar sabedoria, viu, Geraldo? Sabedoria, para que possamos saber comandar e administrar os nossos mandatos. 4 anos passa, já está acabando o segundo e vamos entrar para o terceiro, tá certo? No mais, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado Jair Montes, pelas palavras. Eu acho que tem que fazer essa valorização mesmo do governador. As ações são tomadas pelo governador do estado de Rondônia e a valorização do deputado na sua região é de suma importância. O deputado que vai lá recebe as demandas, recebe as reclamações, traz para o governo do estado e precisa ser reconhecido. Aí o secretário que é nomeado vai lá e diz que tudo é eu. Realmente precisa ter esse reconhecimento. Eu quero, enquanto chamo o próximo deputado, quero aqui agradecer o presidente, deputado Laerte Gomes, por ter lido a mensagem da Resex Jaci Paraná.
Isso era um anseio de todos os deputados que estão aqui presentes, né, que possamos agora encaminhar para as câmaras temáticas, discutir o assunto, ver toda a parte jurídica, legalidade, audiências públicas, para que possamos fazer e dar uma resolutividade naquela situação da RESEC Jaci Paraná. Eu sei que é um anseio aqui de todos os colegas. Nós temos ali muitas famílias que há muitos anos estão ali nessa dúvida e nós precisamos realmente resolver essa celeuma. Então, quero Só aqui questão de ordem, presidente. Congratular com todos os nossos colegas a leitura dessa mensagem, que possamos aí nas câmaras temáticas discutir o assunto. Questão de ordem, deputado Chiquinho da Emater. Eu quero parabenizar o governo por ter mandado essa mensagem, a SEDAM, principalmente a SEDAM que mandou essa mensagem, que vai ter aquelas famílias que ali já moram há bastante tempo, as famílias ali de Minas Nova, aqui de Bandeirante, lá de Guajará-Mirim, as famílias que moram há mais de 20 anos e que vivem, né, sempre com problemas de retirada, às vezes até de embargos pelo SEDAM e pelo IBAMA, e agora com isso a gente vai resolver, Cirone, essa questão de muitas e muitas produtores rurais que ali moram e que sonham com isso de muitos e muitos anos. Obrigado. Obrigado, deputado Chiquinho. Eu sei que questão de ordem também. É um tema que o senhor sempre defendeu e tem aí, né, todo o nosso apoio, todo o nosso respeito. Por questão de ordem, o deputado decano dessa casa, o deputado Lebrão. Eu entendo que esse é um momento muito importante, deputado Chiquinho, deputado Cirone, para que a gente possa dar condições para que aquelas famílias que vivem naquela região possam ter a tranquilidade de dormir sossegado e produzir em terras produtivas, que tem que ser distribuída para quem quer trabalhar. Então é muito importante, eu quero parabenizar a equipe da SEDAM, em nome do nosso secretário Marcílio, do ex-secretário Elias, que trabalhou muito nesse projeto, dos deputados que estão todos eles envolvidos de uma maneira geral, para que a gente possa fazer essas correções. Essa é apenas uma delas. Nós temos que fazer algumas alterações em outras reservas antropizadas no estado de Rondônia, Cujubi e em outros municípios que tem aí, para a gente poder resolver o problema e mais rapidamente possível ainda, deputado Cirone. Nós precisamos aprovar o zoneamento socioeconômico do estado de Rondônia, para que a gente possa realmente dar condições de regulamentar aquilo que tem que ser regulamentado dentro do estado de Rondônia. Eu tenho certeza absoluta que a população terá aqui a votação unânime dessa casa para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem na roça, aqueles que realmente geram emprego e renda para o estado de Rondônia. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Lebrão, fala com muita propriedade sobre o assunto, conhece o tema. Realmente, deputado Lebrão, depois que nós fizermos essa votação, esse estudo da RESEX, fizer essa liberação da RESEX, que voltarmos no zoneamento, o estado de Rondônia terá outro critério para a produtividade. Nós vamos praticamente triplicar a nossa produtividade aqui no estado, dando liberdade das pessoas fazer o fomento, receber o recurso para fazer financiamentos e assim produzir mais. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. É com muita alegria que está de volta no nosso parlamento aqui, nosso amigo, colega, deputado Jean de Oliveira. Saiba, Jean, que você, todo o povo de Rondônia que passaram por esse momento aí do Covid-19 está em nossas orações. Nós sentimos muito, né, o estado que você saiu aqui para ser tratado. Então você é muito bem-vindo a essa casa, é um deputado exemplar, um deputado que eu me inspiro em muitas coisas, tem atitude de parlamentar, defende o povo de Rondônia. Então ficamos muito alegres com a sua presença aqui. Aqui é seu lugar, a sua casa, e queremos ser grato a Deus, né, por ter dado uma segunda oportunidade em sua vida. Parabéns, tá? Pela luta. Só questão de ordem, presidente. Obrigado. Eu também, em seguida do deputado Chiquinho, presidente, eu gostaria de pedir a oportunidade para me direcionar à tribuna, para fazer uso da tribuna. Tá ótimo. Concedida. Eu queria também desejar ao deputado Jean de Oliveira, meu amigo, companheiro, esse retorno seu aqui deixa nós muito felizes, todos nós, tá? O estado de Rondônia, a Assembleia Legislativa, nós ficamos muito felizes na sua recuperação, nós estamos aqui torcendo, orando por você,
essa juventude brilhante que nós sempre admiramos você como nosso deputado, tá? Okay. Nós vamos conceder a palavra agora ao nobre colega deputado Jean de Oliveira, que para nós, Jean, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco novamente. Com certeza, né, a população do estado de Rondônia está querendo ouvir você também. Você vai falar agora, todos nós vamos te ouvir. Você está, graças a Deus, né, bem, e nós ficamos muito felizes mesmo pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis, que é a sua casa. Muito obrigado, presidente. É uma honra ter Vossa Excelência presidindo essa casa, né, como uma das duas mulheres que representam o parlamento. Aqui a nossa outra deputada Cássia Muleta. Ainda um pouco, né, às vezes a gente fica cansado, sem fôlego, por conta do Covid, que realmente ataca os pulmões, e isso é uma sequela que fica durante um certo tempo, e a fisioterapia vai ajudando a melhorar cada vez mais. Mas eu subo essa tribuna, senhores deputados, meus amigos, para poder primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo. Então esse é o meu primeiro agradecimento, e o mais importante de todos é poder estar aqui com vida. E posteriormente a isso, poder me direcionar a essa tribuna, a qual eu já usei por várias vezes, por N assuntos, para poder vir aqui e agradecer o carinho dos amigos, da família, que no momento que a gente estava ali inconsciente, né, estávamos em estado de coma, induzido por conta da intubação, muitos aqui estavam orando, estavam torcendo, rezando, para que nós restaurássemos a nossa saúde e pudéssemos voltar a trabalhar o mais rápido possível, voltar às atividades. E tudo isso na vida traz para nós um aprendizado muito grande. É um momento, quando eu retomei a consciência, depois de quase 10 dias, a gente começa a refletir muita coisa, né? A dar valor para pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E a gente começa a deixar de lado também coisas supérfluas que não tem valor algum, né? E aí, quando a gente diz que a vida é um sopro, a gente não consegue entender. E ali, né, pelo que eu passei, eu posso dizer que realmente, né, eu entrei no hospital, aqui em Porto Velho, no Hospital 9 de Julho, fui até lá voluntariamente, então eu mesmo me direcionei ao hospital, conversando normalmente, e num período ali de poucas horas, cheguei até o leito da UTI, e a última lembrança que eu tenho é eu dormindo no leito da UTI, na madrugada mais ou menos, de segunda para terça-feira, e aí, depois de praticamente 10 dias, eu acordar em São Paulo, né, na continuidade do tratamento, onde eu retomei e fiquei mais um longo tempo hospitalizado. Então eu começo ali a fazer uma reflexão, né, que a vida da gente acontece de uma forma que a gente poderia, depois das intercorrências que aconteceram todas, a gente vem sendo noticiado pela família, pelos amigos que acompanharam. Eu mesmo, na condição de paciente, né, não vi absolutamente nada disso. Digo até que se o pior tivesse acontecido, teria ido e simplesmente teria morrido, né, não teria visto nada. Mas quando a gente acorda, a gente começa a entender que existe propósito na vida, que existe sim um plano superior que é Deus, e sem as amizades e a família, nada tem valor. Então, eu comecei a notar, deputado Ezequiel, deputado Chiquinho, deputado Adelino Falador, eu vi ali, sou o deputado mais jovem dessa casa, 31 anos de idade, né? Tem deputados aqui que pode se considerar no grupo de risco, assim dito, né, pela própria imprensa, pelo Ministério da Saúde, que tiveram Covid e não passaram pelo que eu passei, graças a Deus.
E desejo que ninguém passasse o que eu passei. Eu sei que tem pessoas que ficam no estado de saúde mais grave do que eu fiquei, né? E tem, infelizmente, a sua vida, acaba perdendo a vida. Mas naquele momento eu pude notar, quando eu fui recobrando a consciência, de que tudo que a gente imagina passar quando tiver uma idade maior, como, por exemplo, ser cuidado pelo um técnico de enfermagem, que é um profissional que, quando a gente precisa do serviço, a gente entende a importância que são os nossos profissionais da saúde, e eles não carregam o codinome de herói à toa, porque realmente, naquele momento ali, em que a pessoa mal consegue mexer os braços e as pernas, são eles que dão banho, escovam os dentes, as necessidades básicas eles ali estão auxiliando. Então, realmente, a gente aprende a dar valor. Então, tudo que eu imaginei que um dia pudesse passar, quando chegasse uma idade mais avançada, passei nos meus 31 anos de idade. Então, eu só posso agradecer a Deus, aos amigos, à família que orou para que a gente pudesse restabelecer. Naquele momento, a principal ajuda realmente era a intercessão por Deus para a gente recuperar. Então, eu fico muito feliz, fico feliz pela torcida, a mídia, né, a imprensa, que divulgou, né, de forma positiva o nosso estado de saúde ali, mostrando que a gente estava passando por dificuldade. Sei que aqui nós temos uma imprensa que divulgou, pedindo até oração para que a gente pudesse restabelecer. Eu sou muito grato. Quero dizer que essa imprensa teve maturidade para distinguir a pessoa que está ali lutando pela vida num momento difícil do cargo que ocupa, né? Eu estou deputado aqui, mas eu sou um ser humano. E a mídia que teve essa maturidade, eu quero aqui parabenizar, em nome de vários sites, programas de televisão, canal, a SIC TV aqui, a Record, né? Em nome da Record, eu quero agradecer. Também quero agradecer aqui ao Zezinho, que também fez pronunciamento falando, explicando realmente os acontecidos, porque naquele momento que a gente estava ali, inconsciente, sem poder se manifestar, se defender, eu sei que aproveitaram para poder tentar denigrir o nosso nome. Então, realmente causa uma chateação muito grande. Eu quero aqui agradecer também, em nome de cada colega que me conhece, sabe quem eu realmente sou, sabe da minha índole, sabe que o que tentaram plantar contra mim é uma mentira descarada, deslavada. E em nome do deputado Jair Montes, que veio a essa tribuna aqui, eu não pude pedir para ele fazer isso por mim, porque não estava consciente, mas veio por vontade própria. Muito obrigado, em nome de todos os colegas, por saberem quem realmente eu sou, e tenho certeza absoluta que nenhum concordou com esse tipo de atitude. Eu também eu não posso deixar de manifestar aqui a minha profunda indignação contra várias dessas instituições, a mídia, por exemplo, que fez isso, e também quero manifestar aqui a minha indignação com o Ministério Público, que no ato da minha recuperação, sem nenhum tipo de sentimento de humanidade, de valor ao próximo, fez uma exposição dessa casa, uma mentira que não é de se esperar de um promotor de justiça. O Ministério Público, na Constituição de 88, foi valorizado para poder representar a sociedade brasileira. Consequentemente, os Ministérios Públicos Estaduais para representar as sociedades dos seus estados. E aqui no nosso estado de Rondônia não é diferente. Eu não tenho que falar do Ministério Público, mas falar dos membros que atualmente ocupam. E aí eu quero citar aqui a promotora Joyce e o promotor Geraldo, que no momento de recuperação que eu estava passando, não respeitou, não teve respeito ao próximo, não é nem pelo fato de eu ser deputado, que eu não espero respeito deles pelo cargo que eu ocupo, mas sim pelo aquele momento de dificuldade que eu estava passando, veio aqui plantar uma mentira pública,
formando opinião de pessoas. Nós aqui que somos todos, somos julgados consequentemente pelos nossos atos. Estamos aqui pela nossa reputação, porque ninguém aqui fez um concurso público para ser deputado. Nós aqui tivemos a aprovação das urnas, aonde se quem não tem caráter, quem não tem respeito, quem não tem admiração pela população, não chega a essa casa, de forma alguma. Não tem como ser deputado se não tiver pessoas que lhe admiram para poder carregar a sua bandeira e dizer: esse é meu candidato, esse é o meu deputado, esse é meu representante. Então, eu quero aqui manifestar o meu repúdio a essa atitude desses membros do Ministério Público. Automaticamente eu chamo a atenção do Procurador-Geral, que concorda com isso quando o Ministério Público solta uma nota dizendo que essa casa paga auxílio saúde, quando não é verdade. Não é verdade que nenhum de nós aqui recebe R$4.000. Isso já foi dito pelos deputados aqui no momento que eu não estava aqui para me defender, mas eu não poderia deixar de falar isso, porque assim que eu retornei, isso foi uma pauta que chamou muita atenção de várias pessoas. E, infelizmente, a gente tem que ficar explicando. Eu não vim a essa tribuna para me justificar para o Ministério Público, eu vim a essa tribuna para dar explicações ao povo do Estado de Rondônia, porque a ele eu devo essa explicação, com todo o respeito aos membros do Ministério Público, que eu considero uma instituição de muita importância para a funcionabilidade do Estado, para a funcionabilidade do setor público, e também para o controle do setor privado. Mas esse tipo, deputado, vou lhe conceder, deputado Jair Montes, mas esse tipo de atitude é muito ruim. Bota em xeque, inclusive, aos promotores que fizeram isso, bota em xeque a credibilidade da instituição, criando um fake news sobre essa questão, pegando o momento ali, né, de dificuldade de um parlamentar, jogando na mídia isso, escrachando o nome, melando o nome na lama, sem explicações. Então, eu tentei entender qual é o motivo pelo qual o Ministério Público tem feito esse tipo de coisa contra a minha pessoa e não consigo entender. Uma coisa que eu acho interessante quando você conversa com um membro do Ministério Público e eles dizem: nosso objetivo é perseguir o crime, não as pessoas. Mas muitas vezes a fala não condiz com a atitude. Então, esse tipo de situação, onde se traz uma matéria fake news de um órgão de extrema importância e que nós temos como órgão sério, e automaticamente essa credibilidade passa para aqueles que hoje são membros do Ministério Público, infelizmente a gente fica se perguntando: e aí? A população acaba acreditando e forma uma opinião do cidadão que está lá fora, que lê a matéria dizendo que o Ministério Público está dizendo que é isso, é aquilo. Então eu venho aqui manifestar o meu repúdio a esse tipo de comportamento. Existe um princípio constitucional que é a harmonia entre os poderes, e os membros do Ministério Público, assim como a Assembleia, têm o papel de fiscalizar, têm o papel de investigar, e manter a harmonia é uma responsabilidade muito grande, e o Ministério Público tem que colaborar com isso. Ele tem que se preocupar, inclusive, quando outros poderes e instituições não estão respeitando esse princípio constitucional. Mas, infelizmente, é muito complicado se ter harmonia quando se tem esse tipo de comportamento. Mas eu quero aqui fazer uso dessa palavra, não no intuito de colocar aqui uma trincheira no sentido de começar uma guerra, mas sim no sentido de manifestar aqui repúdio e que isso não aconteça mais. Que pare esse tipo de perseguição para com esse poder legislativo e, no meu caso, como membro desse poder, ser perseguido. Porque não tem justificativa as ações que estão sendo feitas. Eu, naturalmente, o Ministério Público pode me chamar, eu, a qualquer momento, vou esclarecer qualquer coisa. Agora, fazer esse tipo de coisa, jogar para a torcida, que é o que estão fazendo, isso é ridículo. Essa casa aqui tem provado que tem preocupação com a população, que tem buscado levar o melhor atendimento às pessoas. Nós aqui abrimos mão do nosso recurso, nós abrimos mão aqui do nosso orçamento para poder destinar para o Executivo tratar melhor as pessoas.
Eu gostaria que o promotor-geral e a promotora Joyce fizesse a mesma coisa, uma reunião com o procurador-geral e fizesse isso também, que eles abrissem mão do recurso deles para direcionar para a saúde, para fazer um melhor atendimento aos nossos pacientes que hoje, infelizmente, estão sendo acometidos por essa pandemia. Eu quero aqui não poder deixar de louvar a maturidade e o quanto o Tribunal de Justiça de Rondônia é sensato. O Tribunal de Justiça de Rondônia não entrou numa situação como essa, tem mostrado maturidade, sensatez. Então eu quero aqui parabenizar o tribunal em estender esses cumprimentos, esses parabéns aos membros desembargadores. Quando eu saí dessa situação, eu prometi para mim mesmo não guardar mágoa. Então quando eu venho a essa tribuna manifestar repúdio, insatisfação, não é porque eu estou magoado e estou guardando mágoa. Eu estou aqui demonstrando um sentimento que precisa, esses membros do MP, mudar. Não só comigo, mas com qualquer um, cidadão, pessoa, ser humano. É ter sensibilidade e ter compaixão pelo próximo. Compaixão e empatia são duas coisas que unem o ser humano. E isso é muito importante ter. Senão a gente começa a perder a sensibilidade da vida, que é algo que eu briguei muito para poder continuar tendo. Então eu venho aqui dizer que eu não sinto nenhum tipo de mágoa, não guardo mágoa, rancor. Fico indignado com esse comportamento. E não desejo a nenhum destes que passe pelo que eu passei. Não desejo, de coração. Se tem algo que a gente não pode mentir é para Deus. Se tem alguém que a gente não mente é para Deus. E meu coração eu não desejo nenhum. Sei que um membro do Ministério Público passou pelo mesmo tratamento que eu. Idêntico a mim. Idêntico. Deu entrada no mesmo hospital em Porto Velho. Foi na mesma UTI aérea. Foi para o mesmo hospital. E graças a Deus recuperado está aí. E eu não torço para que ninguém chegue ao estado que eu cheguei. Que se vier a pegar esse vírus que é maldito, que possa conseguir se recuperar de forma plena, né, em casa, né, respeitando a sua quarentena. Eu me sensibilizei muito quando peguei pela primeira vez o meu celular e pude notar várias mensagens, né, de pessoas que eu nem conhecia nas redes sociais falando que estavam orando por mim e estavam torcendo por mim. Principalmente naquele momento ali que eu estava inconsciente, aí as mensagens ficaram. E eu passei a torcer muito e a orar muito, porque Deus é misericordioso e se não fosse pelo plano dele, eu não estava aqui. E hoje, todos que eu tenho visto e acompanhado as notícias que o deputado Jair Montes trouxe aí, que hoje, infelizmente, né, muito triste saber que mais 22 pessoas morreram. No Brasil tem 100 mil pessoas. No mundo, nós temos mais de 700 mil pessoas, com mais de 15 milhões de pessoas infectadas. Infelizmente, é um vírus que eu aprendi isso, que a gente sabe como ele começa, mas não sabe como ele termina. Deputado Jean. É uma doença maldita. Uma coisa, deputado, que acontece quando chega a um grau como esse, é você ter algumas perdas de memória daquele momento. E eu tive, assim que eu voltei a Rondônia, eu comecei a fazer algumas ligações para pessoas que me acompanharam até ali o 9 de julho. E ali eu liguei para minha prima, que é médica, e hoje eu fiz questão de ligar para ela, porque ela é cardiologista e ela está de frente ao Covid no Rio Grande do Sul. E ali conversando com ela, e uma coisa que foi muito uma sorte, e eu digo que isso não é sorte, é Deus, porque a minha prima havia trabalhado na AME, e quem tinha sido o chefe da AME o médico que me atendeu na UTI. Então eles conversaram entre eles, eu não vi o diálogo deles, eles conversaram fora do quarto que eu estava. Eu fui internado no leito clínico, que eu fiquei 30 minutos, não fiquei mais do que isso. E aí foi feito um exame de saturação, onde diagnosticou muito baixa, eu já fui direto para a UTI. Questionei a minha ida à UTI, estava consciente, com muita falta de ar.
Mas questionei, eu achei que não era para tanto ter que ir para UTI. E aí, as minhas últimas lembranças são essas. Mas esse mesmo médico que estava responsável na UTI, ele já havia feito a transferência de vários pacientes para São Paulo, para uma equipe de médicos, que é a equipe do Dr. Ítalo Menezes, que me atendeu, me recebeu, um excelente profissional, jovem, tem 30 anos de idade, mas que é um médico exemplar. E esse médico já tinha recebido muitos pacientes que saíram do 9 de julho para lá. Então, o encaminhamento, o entendimento da equipe médica ali do Dr. José foi de me levar para esse tipo de tratamento em São Paulo. Então, Deus, com certeza absoluta, que proporcionou que isso tudo acontecesse da forma que aconteceu. Mas eu hoje sempre fui um deputado que estive à frente do combate ao Covid-19, ao coronavírus. Sempre fui, apresentei a essa casa vários projetos, inclusive da criação de um fundo para o combate ao coronavírus. Vim aqui, questionei, bati de frente com a Secretaria de Saúde, votei favorável quando tinha que tirar recursos daqui dessa casa para levar para o combate ao Covid, ao coronavírus. Então, sempre fui um deputado atuante contra essa pandemia que está assolando o mundo, está assolando o Brasil e está assolando Rondônia. Então, o que eu quero dizer é que eu não esperava, deputados, eu não esperava. Eu não acreditava de coração que eu iria testar positivo. E o dia que testei positivo, também não acreditava que eu ia ter problema. Achava que eu ia vencer o Covid com facilidade. Mas tudo na vida tem um propósito. E a gente precisa pedir discernimento e sabedoria para entender por que acontecem essas coisas conosco. Então é isso. Muito obrigado de coração. Não tem como não ficar emocionado vindo aqui, né, poder retornar a casa na presença dos meus amigos de parlamento. O que eu quero dizer é que estou retomando os trabalhos, a mesma responsabilidade que eu sempre tive, o compromisso com a nossa população de Rondônia continua. Fiz um propósito de parte significativa das minhas emendas parlamentares que eu ainda não destinei, que é bastante, passa de R$1,5 milhão. Eu vou destinar à saúde para o combate à pandemia. Vou colocar mais de R$1,5 milhão, vou ver se eu consigo colocar R$2 milhões para o combate ao coronavírus das minhas emendas individuais. E quero sentar com os profissionais da saúde, quero ver o que é possível ser feito, ouvir conselhos dos profissionais de saúde, porque uma das coisas que nós não podemos deixar acontecer é que esses profissionais sejam contaminados pelo coronavírus. Porque além de nós termos baixas, né, aqui se utiliza muito o termo guerra, nós estamos em guerra, nós não podemos perder esses soldados, esses oficiais na linha de frente dessa guerra, que são eles que estão na linha de frente, né? Nossos policiais, nossos bombeiros, nossos agentes penitenciários, nossos policiais militares e civis. Nós temos que pensar alguma coisa para não deixar esses profissionais terem a contaminação como está tendo. Então, eu quero ver se é possível esse recurso que eu tenho, talvez não seja suficiente, mas eu acredito que o apelo que vou fazer para o governador, para a equipe econômica do governo, que a gente possa investir no combate a esses profissionais, que além de a gente perder os nossos guerreiros da linha de frente, eles também são disseminadores, porque disseminam para a família, às vezes disseminam para o colega de trabalho que ainda não teve contato com o vírus, e aí vai tendo essa proliferação em massa. Então é isso, muito obrigado, a emoção é muito grande, eu sei que eu gastei mais do tempo que era regimental, mas, presidente, muito obrigado pela paciência, e vamos voltar, né? Quero voltar com pique total, né? Mas vamos respeitar aí o que o pulmão diz, porque é uma coisa que ainda sente um pouquinho depois desse trauma todo que a gente teve aí. Obrigado, presidente, pela oportunidade.